Quais são as doenças comumente que são confundidas com fibromialgia até que a gente tenha um diagnóstico preciso? Existem algumas doenças na área endocrinológica, né? O hipotireoidismo, muitas vezes, pode ter um quadro clínico similar. Então, são pacientes, às vezes, sem muita atividade, que acordam também cansados e doloridos. Tá certo? O hiperparatireoidismo também pode envolver-se dessa forma. Há descrição, por exemplo, de pessoas que fazem hemodiálise, que tem uma prevalência grande também disso. E algumas doenças do colágeno, como o lúpus eritematoso, artrite reumatoide também. Então, algumas doenças na área reumatológica aumentam a predisposição, vamos assim chamar, já que não se conhece muito bem a causa específica da fibromialgia, certo? De que esses pacientes desses grupos, por exemplo, paciente que tem AIDS, tem também uma prevalência maior. Crianças que tiveram abuso sexual e que têm aquela, no crescimento, dor pelo crescimento, também tem uma prevalência um pouco maior do que a população média considerada normal. Sim. E é uma doença frequente ou ela é um pouco menos frequente? Não, ela é bastante frequente. Há trabalhos que falam a respeito, assim, no mundo, se comparar, de 0,5% a 5% da população. E no Brasil ela é tida como 2,5% da população é afetada. Olha que impressionante. Em que idade, que faixa etária? Então, a faixa etária média é 49 anos de idade, mas vai de 25 em média a 75 anos, com essa mediana aí de em torno de 49, mas lembrando que tem crianças, não inferiores a 7 anos, mas crianças de 12 anos, na idade escolar, por exemplo, existe uma prevalência que às vezes varia em torno de 0,75% a 1%. Muito bom. Nós estamos aqui conversando com o Dr. Cláudio Fernandes Correia. Vamos estar aqui seguindo nossa conversa no segundo bloco, falando agora sobre tratamento. Quer dizer, nós já então pudemos dar uma noção e eventualmente você, internauta, que deve conhecer alguém, nós vamos então no segundo bloco falar quais são as perspectivas de melhora, de tratamento e de cura para a fibromialgia. Nós voltamos num instante após os nossos intervalos. Estamos de volta ao programa Medicina Moderna, hoje tratando de fibromialgia. Nós acabamos de receber aqui o Dr. Roberto Heymann, que ele é especialista em reumatologista, né, pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, meu colega lá da Unifesp, e membro da Sociedade Paulista de Reumatologia. Estava preso no trânsito, não? Estava preso no trânsito. Muito bom. Isso aqui é São Paulo, é isso mesmo. Hoje está chovendo. Na internet não dá para saber, mas hoje está uma chuva aqui que está realmente complicada. Nós vamos então agora, nós já falamos sobre a doença em si, a fibromialgia. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre tratamento, não é isso? Doutor Roberto, agora que nós já conhecemos o que é a fibromialgia, quais são as melhores formas de tratar? Então, as melhores formas de tratar é uma excelente questão, porque não existe aquela melhor forma de tratar. Na verdade, o tratamento a gente tem que considerar que é um tratamento interdisciplinar. Não é você tratar com uma determinada forma, dar um remedinho, ou fazer uma atividadezinha física, ou fazer uma fisioterapia. Você tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, na maioria das vezes. Então, você tem que tomar um remédio, você tem que fazer uma atividade física, eventualmente você tem que fazer uma reabilitação. Se você tem um distúrbio emocional, você tem que procurar um cuidado psicoterapeuta ou eventualmente até psiquiátrico. E assim por diante. Vai depender de toda a sintomatologia, quais são os profissionais que você vai procurar e todo o enfoque do seu tratamento. Mas o que é importante é assim, você vai ter que fazer tudo isso ao mesmo tempo e com uma equipe que esteja integrada. Não adianta você procurar um psiquiatra que não fala com o reumatologista, que não fala com o fisioterapeuta, que não fala com o psicoterapeuta. Tem que estar integrado, todo mundo tem que estar sabendo o que está acontecendo com esse doente e com a evolução desse doente. Então, tratamento são várias coisas que o paciente vai ter que fazer. Né? Doutor, o senhor que é especialista em dor, né? Uma das queixas principais é dor. Quais os medicamentos para dor? Existe uma progressão, um medicamento
menos potente, mais potente? Como que se trata efetivamente essa patologia? Primeiro eu gostaria de novo enfatizar o que ele acabou de dizer, que é mais importante, porque é diferente de algumas doenças em que você começa fazendo uma coisa, depois muda para outra e assim por diante. Por exemplo, um tumor, você opera, depois faz rádio e às vezes ou não, posteriormente ou concomitante, a quimioterapia. Na fibromialgia, isso que ele falou é fundamental, é quase sempre concomitante, as coisas acontecem juntas. Então, o tratamento, às vezes, com suporte na saúde mental, junto com medicina física, e com medicamento e os outros suportes. Agora, você me pergunta a respeito dos medicamentos. Isso, a Organização Mundial de Saúde tentou fazer alguns roteiros para dores mais específicas, como, por exemplo, na dor oncológica, que existem os degraus de uma escada analgésica, muito classicamente conhecida. Mas a gente pode fazer a mesma coisa em termos de fibromialgia. Você pode iniciar com analgésicos comuns, simples, puros, às vezes com anti-inflamatórios em algumas situações, não é uma coisa de rotina, mas o grande conjunto de drogas analgésicas não são especificamente analgésicos, são drogas que têm ação analgésica, são os antidepressivos e que também atuam na depressão. São aqueles que eles hoje chamam de inibidores seletivos, duplos da recaptação de mediadores químicos, como a noradrenalina e a serotonina. Uma das drogas, por exemplo, bastante utilizadas hoje, tem a duloxetina. Você tem drogas mais antigas, como a cloridrato de amitriptilina. São drogas que vão, se cabe a expressão, otimizar o sistema que inibe a dor. Uma das procuras mais importantes. Existem também aí, drogas opioides, você pode lançar mão. Então, como eu falei, você começa com coisa mais simples, em termos terapêuticos, da parte medicamentosa, e você pode ir aumentando a potência dos analgésicos, a combinação dos chamados analgésicos adjuvantes e de analgésicos puros. Essa combinação vai depender muito do paciente, da experiência do profissional. É uma coisa dinâmica, não existe uma receita como de um bolo, não é isso? Em que você vai aplicar para os 10 pacientes que você viu hoje. Não é assim que funciona. E o senhor falou também, Dr. Roberto, dessas outras medidas, né, que são importantes de comportamento, hábito, quer dizer, que maneira que eu posso, além de tratar a dor, prevenir, então, que essa doença vá evoluindo, que ela vá se desenvolvendo? É fazendo uma atividade física? Como Então, a atividade física na fibromialgia é essencial. Paciente que não faz atividade física não está tratando a própria fibromialgia. Então, você dá um medicamento para quê? O medicamento, na verdade, você vai dar para o quê? Para dar uma melhorada, para dar um alívio, para esse paciente poder fazer a atividade física dele. Por quê? Porque muitas vezes, no começo, esse paciente faz uma atividade física e ele tem uma piora. Ou, às vezes, ele não sabe dosar exatamente quanto que ele deve fazer, quanto não deve fazer. Então, você já dá um medicamento que já dá um certo alívio, já dá um ânimo para ele prosseguir e fazer todas as coisas que precisa fazer, aí você começa a prescrever. Então, a atividade física ideal é uma atividade física aeróbica, de modo geral. Meia hora, 1 hora por dia. Então, uma caminhada todo dia, uma hidroginástica. Tem um trabalho que saiu recentemente mostrando que, por exemplo, fazer esteira dentro da água, que se chama deep running, né? Então, todas as atividades aeróbicas que não envolvam impacto, que também é importante dizer, e que estejam na dosagem adequada para esse paciente. Cada um tem a sua dose adequada de atividade física. E, eventualmente, o paciente às vezes precisa começar com uma dose pequenininha, caminhar, 10 minutos todo dia, senão ele piora. Então, vou repetir o que foi falado aqui. Não existe receita de bolo. Não, cada paciente é que nem dá um remédio. Tem paciente que vai se dar muito bem com tal medicamento, tem paciente que vai ter efeitos colaterais terríveis com tal medicamento. E tem paciente que vai sentir esse medicamento como se fosse água, vai tomar ele e não vai sentir absolutamente nada. A mesma coisa eu digo da atividade física. O paciente vai sentir, vai ter que aprender sozinho. É lógico, nós vamos estar lá para ajudar, mas qual a dosagem dessa atividade física? O que é importante a gente falar do tratamento é que ele depende muito mais do paciente do que do médico. Então, a atitude, o enfrentamento do paciente frente à doença é extremamente importante. Ele tem que tomar uma atitude positiva frente à doença e ele tem que, começar a ter essas atitudes, né? Atividade física, tomar o medicamento correto, procurar outros profissionais, assim por diante. Mas aí nós entramos numa questão.